Olá, eu sou Jeremias Gomes. No Parlamento em Resumo de hoje você confere as principais atividades do Legislativo Paulista. Temas importantes, projetos de lei, trabalhos que marcaram a semana. O Parlamento em Resumo já está no ar. Na quinta reunião da CPI da Merenda, 5 pessoas foram convocadas para depor. Confira a reportagem. O primeiro a ser ouvido foi o promotor de justiça, Dr. Herbert de Souza Oliveira. Ele é da comarca de Bebedouro, cidade onde fica a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, acusada de pagar propina para ganhar licitações para o fornecimento de merenda para escolas estaduais. Ele contou que, por meio de escutas telefônicas, mais de 200 nomes em 16 cidades paulistas podem estar envolvidos no esquema batizado de Operação Alba Branca. A investigação mostrou que a origem da verba utilizada nas negociações fraudulentas é do governo federal e, por esse motivo, o Ministério Público e a Polícia Federal tomaram a frente das investigações, que corre agora em segredo de justiça. Eu agrupo as prefeituras cujas chamadas públicas foram feitas com orçamentos da AAOB e da Horta Mundo. Isso é uma linha de investigação muito boa, porque como que o próprio Cássio Chebab vai fornecer orçamento de 3 empresas? E mais, o Cássio Chebab diz que não é ele o responsável pelos orçamentos das outras 2. E atribui aos demais representantes da COAF a responsabilidade por esses orçamentos dessas outras empresas ligadas a ele. Na sequência, os deputados ouviram 2 ex-funcionários da COAF. Carlos Alberto Santana da Silva foi vice-presidente e presidente da cooperativa. Ele afirmou que havia pagamento de propina. Cássio Chebab afirmava que havia repasse para deputados. Isso, ele afirmava isso. Eu disse isso aqui para deputado estadual, assim, deputado federal. Até por próprio engrandecimento pessoal, ele fazia muito isso, porque eu conheço tal pessoa, essa tal pessoa está na minha mão, tal. E aí ele usava muito disso para continuar com Eles diziam que repassava valores financeiros para esses deputados. Isso, e para os assessores. Para os assessores ou para os deputados? Não, para os deputados, por meio dos passava pelo Marcel. Sim. Passava pelo Marcel. E entregava aos deputados. Tanto Carlos Alberto quanto Carlos Luciano Lopes foram categóricos ao afirmar que o lobista Marcel Ferreira Júlio foi o principal beneficiado. Teve encontro com o Marcel, que o Marcel saía de São Paulo até o interior, que ficava no meio do caminho. Eu não sei o que ele ia resolver com o Marqueselli, no estacionamento dele, não com o deputado. No estacionamento dele. Lá a empresa dele, sim. A informação que nós temos até agora é que houve sim um complô de agentes públicos e agentes políticos para fraudar a merenda no estado de São Paulo, facilitar determinada empresa, elevando valores e subtraindo dinheiro, pagamento de propina para algumas pessoas favorecer esse contrato. O depoimento mais esperado era do ex-presidente da COAF, Cássio Chebab, mas ele não veio. Alegou que não precisa falar, já que tem delação premiada. Mas os deputados exigem a presença dele na CPI. O Chebab mandou um ofício alegando que não viria porque fez delação premiada e, portanto, não poderia falar. De qualquer forma, nós vamos reconvocá-lo, ele que vem aqui, se ele vai permanecer em silêncio ou não, aí é uma opção dele, mas ele vai ser reconvocado e de qualquer forma ele vai vir para a CPI. Depois de 7 horas, a reunião terminou com a votação da pauta do dia. 2 itens foram aprovados e 2 receberam pedidos de vistas. É assim que tem que ser, porque para se apurar a verdade tem que haver debate, tem que haver questionamento, tem que haver pergunta. Enfim, eu acho que a CPI está no caminho certo. Na 6ª reunião da CPI da Merenda, nome de lobista foi citado como recebedor de dinheiro de cooperativa. Carlos Eduardo da Silva foi diretor da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, e um dos presos na Operação Alba Branca, que investiga a denúncia de propina a funcionários públicos para fraudar licitações na compra de merenda por prefeituras e governo do estado de São Paulo. Carlos Eduardo afirmou que a cooperativa tinha grandes produtores entre seus fornecedores, o que é errado, já que a COAF deveria apoiar os pequenos.
uma estratégia para aumentar os lucros. Uma produção maior oferece custos mais baixos, porém a cooperativa cobrava como se o produto fosse de cultivo familiar, portanto mais caro. Eu tive outra vez no assentamento Real Brasil para verificar a condição dos produtores. Se eu não me engano, em torno de 64 produtores que eram participantes do programa de microbacia, para atestar que esse pessoal era agricultor familiar. Foi o único documento que eu assinei dentro do programa de microbacias. E os dois únicos contatos, os dois para entrevista. E nas duas oportunidades que eu tive na Assembleia do Real Brasil, ninguém reclamou com a gente da CAT que estava sofrendo ameaça. Então, se tinha esse tipo de ameaça, se tinha coação, eu desconheço, deputado. Na sequência, o ex-funcionário da COAF, Caio Pereira Chaves, apresentou informações importantes à comissão. Ele trabalhava no setor administrativo e tinha acesso às contas bancárias da cooperativa. Caio deixou bem claro que as entradas e saídas de dinheiro eram constantes e em quantias altas. Essa tem sido uma pergunta que nós temos feito. Em 2013, ele recebeu cerca de R$230 mil da COAF? Sim, tenho conhecimento. Vários cheques de 9 mil. Em mais um dia de depoimentos, o nome do lobista Marcel Ferreira Júlio foi citado como sendo da pessoa que recebia dinheiro da cooperativa. É que ele disse que teria ido com o senhor numa ocasião, ele foi junto com você, contigo, e o valor foi levado por César e entregue a Marcel. Teria sido sacado 40 mil. Sim, sacou o dinheiro, mas eu não sabia o destino do dinheiro. Você não sabia o destino do dinheiro? 3 convocados não vieram prestar esclarecimentos à CPI da merenda, mas devem ser chamados novamente nas próximas semanas. A reunião de hoje ouviu o Fossalusa, que era quem fez a primeira denúncia com relação àquilo que acontecia na COAF. Acho que ajudou a esclarecer uma série de questões. E depois 2 funcionários da cooperativa, gente que atuou na cooperativa, que também acho que ajudaram a elucidar algumas das questões importantes para a CPI e também apontou uma série de contradições de alguns dos depoimentos que tentam se colocar como vítima e, obviamente, tem muitos indícios de que participaram desse esquema fraudulento que aconteceu. Dos 4 itens em votação pelos deputados, 2 receberam pedido de vistas e outros 2 foram aprovados. Entre eles, o que convoca o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, citado nas investigações. O próximo passo é continuar ouvindo algumas pessoas, queremos esgotar essa fase COAF para depois começarmos a ouvir os agentes públicos, tanto estaduais como os agentes políticos, e depois partimos para os municípios. Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar, Agricultura Familiar e Reforma Agrária debateu governança, participação social e políticas públicas. O seminário busca sistematizar as demandas dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e propor o fortalecimento de políticas públicas. A coordenação da frente é da deputada Márcia Lia, do PT. Nós temos já algumas propostas de agenda para que a gente possa fazer esse debate na base territorial. Nós temos 7 representações da base, Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, Central Paulista, Noroeste Paulista, Sudoeste Paulista. Enfim, são vários os grupos que estão neste momento aqui, Bauru, Adamantina, e a gente vai montar uma reunião de trabalho nos próximos dias para a gente poder tirar uma agenda de diálogo e ir para a base, para os territórios, para a gente dialogar sobre as questões que afligem o meio rural no estado de São Paulo. O seminário teve parceria da Rede Paulista de Colegiados Territoriais. Atualmente, o estado de São Paulo tem 7 territórios que reúnem municípios com características e demandas semelhantes. O objetivo é articular, com todos esses territórios, o desenvolvimento territorial no estado de São Paulo.
a articulação das políticas públicas e o desenvolvimento dos territórios. Os colegiados de territórios, que são compostos por representantes do poder público e sociedade civil, buscam orientar e otimizar, por exemplo, os investimentos em programas voltados à alimentação e educação no campo. Eles estão ligados aos núcleos de extensão e desenvolvimento territorial, que atende diretrizes do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, que teve suas atribuições repassadas à Casa Civil. Frente Parlamentar se reuniu para discutir o corte de recursos nas universidades públicas. O Ministério da Educação encaminhou proposta de orçamento para as universidades federais para a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017. Os valores apresentados não foram bem aceitos. O governo prevê a redução de 45% nos investimentos da educação para o ano que vem. Isso é um montante de 350 milhões de reais a menos para 2017. A Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas no estado de São Paulo reuniu reitores de grandes instituições para falar sobre isso. Esses cortes, eles têm algumas consequências. Tem uma consequência que é externa à universidade, que é esse impacto na economia local e regional. Tem uma consequência na manutenção de alunos, na UFSCar, dos 14 mil alunos de graduação, 7 mil entraram por reserva de vaga. E 12 mil recebem bolsa alimentação ou algum tipo de bolsa. 2 mil, perdão. Né? Então, o que acontece? Esses alunos são sustentados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é um recurso que vem do governo federal especificamente para a manutenção deste grupo de alunos. Né? Podem ser afetados. Eles não têm como se manter. Nós temos, por exemplo, quase 1.000 alunos na UFSCar que se mantêm nos 4 campi, cuja moradia é financiada pela universidade, com recursos que vêm daí, ou através de construções próprias, né, ou através do auxílio para pagamento de repúblicas e assim por diante. O principal é a defesa de uma escola pública, laica, com valores republicanos e, o que é mais importante, de qualidade. Num projeto de país que todos nós pretendemos, a população pretende, que seja um projeto onde que nos torne um país desenvolvido, que nos torne um país com condições mínimas para que a nossa população tenha bons empregos, boa formação, bons salários. Então, a maior função nossa é defender essa escola, que ela pode correr riscos dependendo de qual o tamanho dos cortes que a nós sejam colocados. Caso se concretize, a rede de ensino superior público federal pode entrar numa crise profunda e comprometer a qualidade acadêmica e a estabilidade administrativa do setor. O deputado e coordenador da frente vai anexar todos os documentos apresentados nas reuniões e levar até Brasília. Nós vamos solicitar uma audiência junto ao Ministério do Planejamento, da Fazenda, do MEC e uma delegação autorizada pelo plenário da Assembleia Legislativa, junto com os reitores, para nós levarmos um documento que está sendo elaborado pelos reitores, mostrando esta realidade, a preocupação com o contingenciamento de recursos orçamentários e o risco de que programas importantes, inclusive de permanência estudantil, venham a ser colocados em risco ou interrompidos em razão dessa restrição orçamentária. Foi lançada aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar pela internet livre e sem limites. A iniciativa é do deputado Jorge Wilson, do PRB. Procon, fundação que está à frente dos direitos dos consumidores, Ordem dos Advogados do Brasil e clientes das empresas de telefonia participaram do encontro. Apesar de acreditarem que a questão interessa a todos os estados e cidades brasileiras, alguns deram destaque a regiões do país onde acreditam que a dificuldade seja ainda maior. Como consumidor, você paga por mês, você tem contrato, você como profissional precisa, às vezes, do andamento de um processo, ou, às vezes, até enviar um ofício ou enviar um documento, e tem realmente essa dificuldade. Bom, resumindo, eu acredito que nós, do interior, ainda estamos engatinhando com a internet. São Paulo, é lógico que tem mais técnica, tecnologia,
mas infelizmente o interior de São Paulo, Dracena e região está carente quanto à qualidade e o uso da internet. O objetivo da frente é promover debates com representantes das operadoras, órgãos de defesa do consumidor e outras instituições interessadas no assunto. Desta forma, pretende encontrar soluções para os limites no uso da internet. A iniciativa é do deputado Jorge Wilson, do PRB. Se você fechou um contrato, você como consumidor fechou um contrato, onde essa internet é ilimitada, essa oferta tem que ser o quê? Tem que ser cumprida conforme determina o artigo 35 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o que a gente entende é que hoje as operadoras de telefonias estão com os aplicativos, hoje com as opções hoje que o cidadão tem, que o consumidor tem, eu acho que diminuiu o lucro das operadoras de telefonia. E eu acho que com isso eles estão tentando alternativas, né, de oferir lucros de maneira que não é transparente. Algumas pessoas vieram de outras cidades da Grande São Paulo e até do interior para discutir o tema. Cada dia que passa, verificamos aí que os consumidores estão tendo seus direitos mais ceifados, ainda mais por conta dessa limitação na internet. Tá? Então o PROCON ele vem registrando essas reclamações, solicitando explicações e verificando até mesmo a questão contratual. Verificamos muitas vezes que existem irregularidades, o consumidor tem o seu direito aí limitado, infringido, até mesmo numa situação que não poderia. Tá? Existem casos que o PROCON de São Carlos vem autuando as operadoras para tentar aí coibir essa situação. No Senado Federal há 25 projetos para alteração da lei do Marco Civil e para alteração da lei do Serviço de Telecomunicações com relação a essas alterações. Então, não seria somente São Paulo que estaria envolvido nesse empenho para que seja mantida as regras que estão previstas no Marco Civil e as regras que vêm previstas no Código de Defesa do Consumidor. Até porque não se pode alterar agora uma situação sem antes que você pactue, seja pelo menos autorizado pelo contratante esse tipo de cobrança a partir de agora. Sessão solene no Parlamento Paulista prestou homenagem ao Dia da Liderança Jovem. A data foi instituída por lei por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB. Estudantes, líderes e representantes de escolas de todos os níveis estiveram presentes nas comemorações da liderança jovem no estado de São Paulo, realizada no plenário Juscelino Kubitschek. O ator Thiago Rossetti, de apenas 13 anos e protagonista do filme O Escaravelho do Diabo, falou da importância da boa liderança e encaminhamento nesta fase da vida. É bem importante o aspecto de liderança jovem, porque mais ou menos tudo que você aprende quando você é criança, até uns 15 anos, 14, eu considero que você é criança ainda, porque eu ainda sou criança, tenho 13 anos. Então, tudo que você meio que aprende nessa fase você leva para a sua vida inteira. Então, mais ou menos, se você aprende uma coisa, e, sei lá, você aprendeu isso com 12 anos, 10 anos, 13 anos, 15 anos, quando você tiver 20, 30... Para alguém conseguir tirar esse pensamento de você e colocar algum outro pensamento, vai ser bem difícil. Os alunos do Centro Paula Souza, que compõem as ETECs, Escolas Técnicas, e FATECs, Escolas de Tecnologia, prestigiaram o evento, falaram da importância da liderança e do reconhecimento da data. Além de professores e profissionais de ETECs e FATECs, estudantes foram homenageados com certificados por se destacarem em ações de lideranças. Quando a gente decide que vai assumir um projeto, a gente está se dedicando porque faz parte da gente, faz parte da nossa vontade ajudar. Então, o diferencial é quando a gente faz e dá certo, foi porque a gente fez, porque a gente quis fazer. A liderança ela não está apenas no feito grande, assim como ela está nas pequenas ações. E nós podemos transmitir isso por meio da compaixão, da inovação, da criatividade, que são características que os jovens têm fervilhando em sua mente. O professor Emerson Nunes de Oliveira, presidente da Associação São Paulo Diferenciado, instituição que trabalha com ações e projetos nas áreas da habitação, educação e esporte, falou da importância do reconhecimento da liderança jovem. São lideranças que talvez nunca iriam receber nenhuma certificação, e isso dá o respaldo que a gente queria, que a Assembleia Legislativa, que o Estado de São Paulo tivesse o conhecimento que essas lideranças atuam dentro do Estado.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, autor da lei que oficializa o Dia da Liderança Jovem no estado de São Paulo, presidiu o evento ao lado do secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pêssaro. São jovens que se destacaram naquilo que fazem e se tornaram, de alguma forma, exemplo para outros jovens. E é isso que a Semana da Liderança Jovem homenageia. Homenageia aqueles que, de alguma forma, saíram da zona de conforto, né, do seu dia a dia e passaram a ser protagonistas da mudança da sua comunidade, da sua sociedade, do seu segmento. Então, hoje é um reconhecimento justo para esses jovens, feitos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na figura do seu presidente, Fernando Capês, e eu me sinto muito honrado, como secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, de poder estar ao lado do presidente Capês, homenageando esses jovens, representando o governador Geraldo Alckmin. Essa ideia partiu da inspiração, do trabalho da inesquecível professora Tereza Nunes e do entusiasmo do seu filho Emerson Nunes. Uma grande liderança, um jovem que lidera outros jovens, está formando novas lideranças. Por essa razão, a Assembleia Legislativa, através desse projeto que se transformou em lei, se sente entusiasmada de celebrar esta sessão solene com o fito de estimular cada vez mais jovens a entrarem na liderança, a participarem da vida política, cobrando as ações do poder público e, ao mesmo tempo, dando a sua contribuição. Então, é muito importante e muito inspiradora a vida de Tereza Nunes, que levou o seu filho Emerson Nunes a levar o Parlamento Paulista a fazer essa lei e hoje essa sessão solene. O Parlamento Paulista volta já. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, visitou a Santa Casa de Misericórdia. Para conhecer mais de perto a situação da instituição e analisar como o Poder Legislativo pode ajudar a Santa Casa, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, visitou as dependências da instituição que fica no centro da capital paulista. Nós vamos conversar com o ministro da Saúde, o Dr. Ricardo Barros, vamos falar também com o governador de São Paulo, com o secretário da VIUIP. Tem solução, tem jeito de melhorar, porque hoje existe uma gestão responsável, uma gestão que se preocupa em evitar o desperdício e em otimizar ao máximo os recursos públicos que chegam, de modo que, se for aplicado dinheiro público aqui, não é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro que vai trazer diretamente um impacto positivo no aumento do atendimento de pessoas, na redução da espera, no maior número de pessoas a serem atendidas. Mais de 400 anos de história. Hospital referência em atendimento de alta complexidade, como transplantes e neurocirurgias. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é uma instituição privada e filantrópica. Atende por mês quase 5.000 pessoas. 90% delas vêm do SUS, Sistema Único de Saúde, que repassa para a instituição, em média, 60% das custas hospitalares gastas no atendimento do cidadão. O restante vem de doações. Mas nos últimos anos, a situação financeira da Santa Casa despencou e a instituição amarga uma dívida de 900 milhões de reais. O serviço da dívida, aquilo que eu tenho que pagar mensalmente para os bancos, que já chega a 9 milhões por mês, eu não consigo gerar suficiente resultado para pagar essa dívida. Portanto, esse é o problema que a gente se encontra hoje. Como conseguir fazer frente a esses compromissos financeiros, apesar da melhoria da operação. As dívidas vindas de administrações passadas e repasse financeiro insuficiente pelo governo do estado de São Paulo comprometem o atendimento à população e a formação de novos profissionais. A Santa Casa é o berço das duas mais importantes faculdades de medicina do Brasil, a USP e a Unifesp. Caso houvesse recursos mais disponíveis para a Santa Casa hoje, esse enorme corpo de especialistas, enfermeiros, atendentes de limpeza, ou mesmo os médicos especializados, estaria disponível para atender mais pessoas. Para não fechar as portas, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo tomou uma medida radical. Cancelou todas as cirurgias eletivas, aquelas que não têm tanta urgência. A lista de espera para estes casos já ultrapassa 4.200 pessoas.
A gente já tem um número de pacientes que precisam ser operados, que precisam ir para a cirurgia. Essa lista está sendo organizada, dividida por prioridades, né, e as situações mais emergentes a gente tem atendido. No ambulatório, cadeiras vazias. É que neste momento o atendimento é prioritário para casos graves. Já no setor de cirurgias, vagas só para daqui 3 meses. Na visita à pediatria, um pouco de esperança. A gente tem aproximadamente 5.000 consultas de crianças no nosso pronto-socorro por mês, nos últimos anos, essa é a nossa média histórica. Aproximadamente 300 internações de crianças por mês aqui no Departamento de Pediatria. O presidente Fernando Capês conversou com médicos, chefes de departamentos e administradores da Santa Casa. Para a gente é sempre importante manter esse contato, até porque os deputados da Assembleia sempre colaboram conosco através das emendas parlamentares, e receber o presidente desse poder é muito importante, até porque ele pode intermediar os nossos pedidos para todos os outros poderes e ajudar a gente na solução dessa crise que nós passamos nesse momento. O que nós estamos fazendo? Verificando quais são, principalmente, o tipo de paciente que vem para cá, o tipo de complexidade que vem para cá e para verificar quais são os caminhos, quais são as situações que a Assembleia Legislativa, através do núcleo de avaliação estratégica, pode vir a colaborar aqui. Eu saí daqui entusiasmado. Queria parabenizar o provedor, o Dr. José Luiz Setúbal e toda a equipe da Santa Casa. Nós saímos aqui com a Santa Casa está no azul. Na operação mensal, ela sai com um lucro aí, um superávit, melhor dizendo, de 4,4 milhões, mas infelizmente ela tem que pagar 9 milhões de juros. Então isso acaba prejudicando o atendimento. A gente tem que olhar a perspectiva, o que está para o futuro. E nós vamos ajudar sim, vamos falar com quem tiver que falar para aumentar os recursos que vêm para cá. Reunião da Comissão de Educação e Cultura aprovou vários itens, entre eles o projeto de lei que proíbe venda de alimentos industrializados nas escolas de educação básica. A reunião começou com 10 deputados. Na pauta, 80 itens. Logo no segundo, a presidente da comissão pediu suspensão dos trabalhos por 5 minutos por conta da discussão sobre o projeto de lei da deputada Alessi Brandão, que define o funk como movimento cultural e musical de caráter popular. É uma polêmica, de fato, né? Tem pessoas que veem o funk como uma coisa ruim, né? Mas eu acho que o ruim mesmo são as letras, independente se é funk, se é uma música lenta, se é uma música samba. Eu acho que a letra que é o preocupante. Agora o ritmo, o funk, na minha opinião, né? Eu acredito que não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente vê músicas com outros ritmos, mas que também falam coisas desagradáveis, coisas que não são familiares. Mas, enfim, há sempre uma polêmica, né? Foi no pedido de vistas, mas uma hora vai ter que votar, porque vai se esgotar o pedido de vistas. Mas acho que está chegando no fim. A comissão aprovou 17 itens, inclusive o projeto de lei do deputado André do Prado, que proíbe nas unidades escolares de educação básica a comercialização de alimentos industrializados e que contenham gorduras trans. Depois de 21 itens analisados, a reunião foi encerrada por falta de quórum. Na próxima reunião, novamente, nós estaremos pautando os requerimentos que ficaram. A venda de imóveis públicos no estado é tema de um projeto do governo paulista debatido aqui na Assembleia Legislativa. A audiência pública foi presidida pela deputada Célia Leão, do PSDB, no auditório Paulo Kobayashi, com o objetivo de recolher sugestões para o debate sobre o projeto de lei 328 de 2016, que autoriza a alienação de imóveis que especifica. A defesa da proposta e da realização da audiência foi feita pela liderança do governo. A audiência pública ela é para isso mesmo, é para a gente ouvir aqueles que têm qualquer tipo de dificuldade e para que balize o parlamento dentro das posturas, e que a gente possa balizar as nossas discussões em plenário desse projeto, também levando em consideração a sociedade civil. Depois que nós fizemos todo esse embate aqui na Assembleia Legislativa, entrando na justiça contra esse projeto de lei,
começa a ter sinais de que o governo quer discutir, quer conversar. Um dos sinais foi essa audiência pública que não estava prevista, que o governo queria votar esse projeto de lei e depois eles iam dizer que iam fazer essa audiência pública. Depois que o trem passou, ninguém pega mais. Todos os inscritos tiveram oportunidade de falar. Alguns demonstraram preocupação com a venda de terrenos estratégicos para o desenvolvimento das cidades. Metade da área da antiga Escola Agrícola de Jacareí é um dos exemplos. Das 700 mil hectares, o governo quer vender a metade. E nós queremos ficar com esse espaço, porque nós queremos fazer desse lugar um parque. E ele é área de preservação permanente também. E ele também margeia o município, o Rio Paraíba do Sul. Nós temos mata ciliar, nós temos nascentes. Então, esse é precioso, esse espaço é precioso para Jacareí. Outra área descrita no projeto engloba o Complexo Barra Funda, onde funcionam a Junta Comercial, o IMESC, o Centro de Conciliação do Poder Judiciário e a Fundação Procon. O que nós não entendemos é a lógica de um órgão que tem receita ter que comprar o seu espaço para poder atuar. A nossa sensação é de que a preocupação maior do governo não é com a prestação de serviços de política pública, e sim com a receita que ele pode gerar com esta venda. Para o representante da Secretaria da Agricultura, o governo não tem como administrar um estoque de terrenos que soma 70 mil hectares. E esta é uma oportunidade histórica para buscar recursos e, assim, financiar as pesquisas. Hoje, o custeio dessas áreas ele é muito grande. Nós temos um estudo de readequação da APTA, com redução de custeio e melhor concentração de investimentos e custeios em área de maior eficiência. E dos 16.600 mil hectares, o governo está propondo a alienação de 1.000. Então ainda vai sobrar muita área para pesquisa experimental. Inclusive recursos, né? E aí com recursos e diminuição de custeio, né? Então parece ser uma coisa muito inteligente. Estou convicto que é um bom projeto. Alguns deputados manifestaram-se contrários à proposta. Nós vamos continuar brigando aqui, fazendo movimentos. Agora nós vamos levar isso para toda a sociedade. A sociedade tem que saber que ela está perdendo um patrimônio público importante. Então eu só vim aqui manifestar o nosso apoio a essa luta de vocês. Nós vamos obstruir radicalmente qualquer tipo de possibilidade de trâmite ou de votação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. Nós estaremos solidários contra essa venda, seja lá a forma, a maneira que for, a justificativa que for, a nossa posição ser contrária. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Fundações Públicas e Institutos Públicos de Pesquisa acredita que a proposta deva ser exaustivamente debatida. O governo não pode vender uma área sem que haja autorização legislativa. A maneira como o projeto de lei foi redigido, sobretudo no seu artigo 11, permite que o governo possa vender futuramente áreas abaixo de 5.000 metros quadrados sem precisar recorrer ao Poder Legislativo. E futuramente outras áreas ele pode incorporar no processo de alienação de venda sem precisar encaminhar um projeto de lei para o Poder Legislativo. E é interessante que o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento disse que isso aqui é apenas o começo. Hoje, eles encaminharam 97 áreas para serem autorizadas na sua venda. Entretanto, ele disse que há mais de 900 áreas que são vinculadas à Secretaria e que eles encaminharão outros projetos futuramente com esse mesmo objetivo. É um projeto polêmico, quando a gente fala em alienação de áreas e áreas mais específicas da área de agricultura, as pessoas que estão lá no trabalho, os pesquisadores, enfim, sempre vão se sentir incomodados numa mudança. Eu acho que é muito natural, qualquer mudança nos traz sempre uma insegurança, qualquer mudança na vida das pessoas. E em um projeto de lei dessa natureza também. Mas eu penso que a audiência pública ela vem exatamente para corroborar, a audiência pública vem para escutar as vozes dos pesquisadores, dos institutos, das associações, dos sindicatos, que tem os contrários, tem os favoráveis, e assim a gente vai formatando um melhor caminho para a votação desse projeto.
Comissão de Transportes e Comunicações analisou diversos itens, entre eles os problemas enfrentados pelos consumidores com os serviços de TV por assinatura. Reunião rápida na Comissão de Transportes e Comunicações. 6 itens apenas na pauta. O projeto de lei do deputado Teonílio Barba, que coloca portas de proteção nas plataformas de embarque nas estações do Sistema Metroviário de São Paulo, foi aprovado por unanimidade. A Comissão de Transporte e Comunicação foi curta, mas antes de começar, o deputado e presidente da comissão, Orlando Morando, leu um relatório entregue pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O deputado ainda relembrou os fatos que levaram o Ministério Público a aceitar as investigações feitas pela CPI das Telecomunicações, presidida por ele mesmo. Um documento muito importante, dentre os itens, uma ação civil pública, deixando claro que tudo aquilo que nós colocamos no relatório tem total procedência, que é o desrespeito com o consumidor, as cobranças abusivas, a baixa qualidade no serviço, a venda indiscriminada de chips pré-pagos, onde o crime organizado se utiliza dele, os problemas dos pacotes de TV por assinatura e agora é o encaminhamento do Ministério Público, que vai continuar investigando. Todas essas investigações poderão se tornar em ação civil pública, onde o Ministério Público, através da decisão deles, pedirá à Justiça a punição que será competente e cabível em lei. O deputado ainda deixou um recado para quem não acredita nos trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. A Assembleia Legislativa de São Paulo, legisla e fiscaliza. Através da CPI, como a que o senhor presidiu, fica claro que não termina em pizza. Se alguém achava que a pizza é de jiló temperada com boldo, bem amarga, que é o que essas empresas merecem, pode ter certeza. Aqui não tem pizza não, tem trabalho sério. Realizada na Assembleia Legislativa a reunião da Subcomissão em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. O grupo de trabalho, coordenado pela deputada Márcia Lia, do PT, é formado por militantes da área da infância e da juventude. Foi a segunda reunião de trabalho. E os participantes estão indicando os assuntos a serem debatidos em eixos temáticos. Nós estamos ainda num trabalho bem embrionário, né? Essa é a segunda reunião da subcomissão. É uma subcomissão que é pertencente à Comissão de Direitos Humanos da Casa e nós temos entendido, né, que trabalhar a questão dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes nesta Casa de Leis é um tema extremamente importante e esse grupo que está aqui, né, que vai estar participando da conversa hoje, é um grupo bastante heterogêneo. Nós temos representações de várias associações, de conselhos, conselho tutelar, enfim, são várias as representações da sociedade civil, de instituições, do poder público que vão estar aí participando, dando sugestões e nos ajudando a construir a nossa pauta, o nosso planejamento para que o trabalho possa ter efetividade. O grupo vai analisar projetos de lei voltados para as crianças e adolescentes em tramitação na Assembleia Legislativa. A partir do momento que se cria uma subcomissão, ela tem um prazo de existência e ela tem que apresentar um relatório final, né, dos trabalhos que ela elaborou, para que a comissão avalie os trabalhos que a subcomissão realizou e a partir daí que a gente possa propor políticas públicas, que a gente possa fazer levantamentos, que a gente possa monitorar ações e que a gente possa propor ao senhor governador, através de projetos de lei, através de projetos sociais, por exemplo, o que é que está faltando, como é que está a situação das nossas crianças e dos nossos adolescentes no estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa homenageou o Dia do Maçom. A data é comemorada em 20 de agosto. A sessão solene foi oferecida pelo deputado Aldo Demarque, do Democratas. Eles são cerca de 3 milhões no Brasil. A maçonaria é considerada filosófica, filantrópica e progressista. Entre seus princípios está a liberdade das pessoas e suas agremiações. O grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, Benedito Baluque Filho, lembrou que a sociedade também se empenha pela educação e protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei voltado para a cidadania nas escolas. Hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós apresentamos um projeto de lei de autoria do deputado Itamar Borges, onde nós estamos criando a grade pedagógica da cidadania para o ensino público fundamental. Que era para nós, os mais antigos, a USPB, a Organização Moral, Social e Cívica, para tentar despertar nessa juventude de hoje, principalmente essa juventude
tecnológica, né? Esses sentimentos tão importantes de civilidade. E esse projeto nosso conta com o apoio inestimável de um grande batalhador pelos nobres ideais da nossa sociedade, que é o nosso deputado Aldo Demarque, né? Em 2017, a maçonaria irá completar 300 anos de fundação na Inglaterra. No estado de São Paulo, são 1.570 lojas, com aproximadamente 60 mil associados. Todos os anos, a grande loja maçônica do estado de São Paulo tem se unido às demais potências e participado deste momento, que é importante para a sociedade, é importante para nós maçons, e tentando divulgar, dar uma abertura maior à maçonaria, tentando fazer com que os maçons sejam verdadeiros construtores sociais. O lema dos maçons engloba a ciência para a elevação e o esclarecimento da humanidade, a justiça que busca a igualdade entre as relações humanas e o trabalho que dignifica o homem e promove a sua independência econômica. O deputado e maçom Elson Gasparini, do PSDB, prestigiou o evento. Estamos aqui trazendo o nosso abraço a todos os irmãos, na certeza de que a maçonaria pode prestar relevantes serviços ao nosso Estado e ao nosso país. Embora a maçonaria não seja uma instituição religiosa, reconhece a existência de um único princípio criador. O proponente da homenagem, deputado e maçom Aldo Demarque, do Democratas, lembra que a sociedade trabalha para o melhoramento intelectual, moral e social da humanidade. Essa crise que nós estamos vivendo política, ela acaba indo e resvalando, inclusive, na crise econômica, e que nós estamos vendo o número de desempregados. Isso tudo nós precisamos virar essa página o mais rápido possível. E essa instituição, ela tem aí elementos, ela é composta por lideranças, né, que têm competência, capacidade e até posso dizer assim, que eles são pessoas que têm aquele respeito para chegar e exigir um pouco mais dos representantes do povo que estão aí com o mandato. O Parlamento, em resumo, volta já.